Olá amigos, Edmar de Moraes, mais uma vez aqui com vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e vamos à notícia. Eu agradeço desde já. Apelido de Lula entre procuradores da Lava Jato revela apetite pelo ex-presidente. O apelido era Big Mac. Isso dá uma noção do desejo, né, da Operação Lava Jato, comandada por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, em prender Lula em tempo recorde para que ele não pudesse disputar as eleições de 2018. E para isso tramaram de tudo, do possível ao inimaginável. Transformaram a prisão de Lula uma história de ficção científica. Leandro Demore, jornalista do Intercept, disse o seguinte: sabe quantas vezes a palavra, abre aspas, Lula, fecha aspas, foi escrita nos chats da Vaza Jato? Exatas 14.537 vezes. Isso sem contar os demais apelidos de Lula, entre eles, abre aspas, 9, fecha aspas, Nine e Big Mac. Era a ideia fixa de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e sua turma. Isso foi dito por Leandro Demore, jornalista do Intercept, em seu Twitter. Diversos parlamentares da bancada do PT têm feito, vamos dizer, um revezamento na tribuna da Câmara, solicitando imediato cancelamento da condenação do presidente Lula. O presidente Lula não aceitou a progressão de pena porque ele diz não trocar a sua dignidade por sua liberdade. Isso mostra o caráter do presidente Lula. Além do que, eu tenho para informar que Lula recebeu mais de 55 títulos honoris causa, doutor honoris causa, honrarias, cidadão honorário em diversas cidades em todo o mundo, inclusive no Brasil, e universidades de todo o mundo, inclusive universidades do Brasil, né? Então, presidente Lula, ele é hoje o personagem mais importante do planeta, superando os personagens de países milionários de primeiro mundo e de diversas ideologias. Independe da ideologia, depende do caráter. Depende do caráter. O Peru está passando por um momento gravíssimo, onde o presidente de direita se comportou como um verdadeiro presidente da República. Ele era de direita, colocou todo mundo para correr, inclusive de direita, porque estavam fazendo no Peru o que estão fazendo no Brasil. A proteção, a corrupção interna dentro do próprio governo fez com que o presidente tomasse uma atitude de fechar o Congresso Nacional e marcar novas eleições para 2020. Até 2020 ele vai comandar o país com mãos de ferro, apoiado apenas pelo Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal de lá, entendeu? E ele vai colocar o país nos trilhos. Isso é o comportamento de uma pessoa digna. Ele não está trabalhando com ideologia, com a sua cabeça, com seus anseios. Seu anseio é de levar o país a evoluir. O mesmo que Lula fez. Lula nunca fechou os olhos para a direita, nem para a esquerda e nem para o centro. Lula governou para o povo, diminuindo. Ele nunca deixou os ricos desamparados. Ele simplesmente diminuiu a distância entre o rico e o pobre, fazendo que o capital girasse no nosso país e o nosso país evoluísse. Simples assim. Mas ele não deixou de deixar espaço para os milionários, e os pobres que atingiram melhor qualidade de vida hoje se acham ricos e ficam brigando aí por conta de Jair Bolsonaro, que está implantando esta nuvem de ódio no país, onde não se tem mais paz,
para viver, para irmos às ruas, para lutarmos pelos nossos interesses, para passearmos, para nos divertirmos. Nós não temos mais garantias. Já passamos por isso. E a Rede Globo é uma das grandes causadoras desses problemas. Independente da política, ela trata desse tema violência de maneira irônica. Ela cria ficção que dá vontade do mais pobre ter como se diz, acesso àquela ficção criada pela Globo. E nós já tivemos momentos de violência exagerada no país por conta das ideias globais, que levava jovens a serem assassinados por conta de um tênis, por conta de um celular, por conta de um tablet ou um Walkman na época e tudo mais, causado, sim, pelo sistema Globo de televisão, que muito mal faz ao Brasil. Muito mal faz ao Brasil. Ao desinformar e ao criar uma ideia de que todos nós temos acesso às maravilhas que eles apresentam em suas novelas, em suas dramaturgias, o que não é real. O que não é real. O mundo de ficção, e está difícil do povo entender. À medida que nós estamos vendo novas gerações chegando, essas novas gerações já vêm com um mal implantado na cabeça. A violência tomou conta. Hoje um guarda um segurança de supermercado espanca as pessoas, um segurança de posto de saúde espanca uma pessoa que está passando mal. É só violência, é só maldade. Ninguém tem mais paciência com ninguém. E aonde vamos parar, né? Então precisamos realmente de uma pessoa que, com a sua batuta, dê um tom para esse país, independente de estar ou não na presidência. Basta Lula andar pelo país que ele estará fazendo a sua parte, tá? No artigo, no capítulo 15 do livro de Janot, ele narra toda a tramóia de Deltan Dallagnol, tá certo? Então, eu vou fazer uma leitura aqui, meio longa, mas eu vou tentar fazer em tempo recorde, tá? É uma leitura sobre a matéria, que trata do assunto do Rodrigo Janot, os apelidos do Lula, e que trata porque Janot não interrompeu o ímpeto de Deltan Dallagnol quando da apresentação daquele pseudo PowerPoint em que ele precisava do apoio de Rodrigo Janot. Ele não teve por conta da proibição do ministro Teori Zavascki, que era o responsável pelos casos da Lava Jato, tá? Mas para não demorar muito, eu vou tentar ler aqui e me perdoem a questão, os erros, tá? Então, quem escreveu este comentário e que me vale lê-lo, dado a sua inteligência e sua importância, foi o senhor Antônio Birajara da Silva. Ele fez o comentário dia 1º de outubro de 2019, às 20h18, a revista Viomundo, tá? Onde traz a matéria. Então eu vou ler. Porque somente agora, por ocasião do lançamento do seu livro, o senhor Rodrigo Janot, que em 2016 era procurador-geral da República, ou seja, o chefe do Ministério Público Federal, não abriu o bico na época. E somente agora é que veio botar a boca no trombone para contar a verdade do que sabe sobre as falcatruas e irregularidades cometidas por Deltan Dallagnol e demais procuradores da Força da Lava Jato, com o objetivo de prejudicar o ex-presidente Lula, indicando-o como chefe de organização criminosa. Por que o senhor Janot permitiu que isso acontecesse e nada fez para impedir essa tramóia? E terminou acontecendo a apresentação daquele PowerPoint mentiroso de Deltan Dallagnol na televisão e que resultou na condenação sem prova do ex-presidente Lula. Janot tem culpa no cartório, foi omisso, faltou pulso, deixou os procuradores tomar as rédeas. Não basta libertar Lula, é preciso botar toda esta gangue na cadeia, no chilindró. Queremos justiça,
Queremos a anulação da condenação sem provas do ex-presidente Lula, o reconhecimento de sua inocência pela justiça, a liberdade, aquele que queria a liberdade plena do ex-presidente e punições com pena de prisão perpétua para o juiz Sérgio Moro, para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, aquele que queria matar a tiros de pistola o ministro do STF, Gilmar Mendes, dentro do Supremo Tribunal Federal, em pleno exercício do cargo, e que delegou delações a Moro, e agora se diz arrependido, para o procurador Deltan Dallagnol e demais procuradores que atuaram em conluio no caso Lula, inclusive para o ex-chefe do COAF, o senhor Roberto Leonel, da Receita Federal atualmente, pelos danos irreparáveis que esta gangue empoderada causou ao ex-presidente Lula e sua família, pela prática de seguintes crimes: A. Organização criminosa. B. Corrupção passiva. A. Organização criminosa, artigo 2 da Lei 12.850/13. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Violação do sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Crimes contra o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, artigos 13, 14 e 26 da Lei 7.170 de 1983. Queremos justiça. Moro mente e muito, e Lava Jato é uma farsa. Moro enganou a Deus e o mundo. Moro ultrapassou os limites da ética, da decência, da moralidade e da legalidade. Novos diálogos mostrarão que Moro agiu como acusador e não como juiz, desrespeitando o Código de Ética da Magistratura. De herói nacional e paladino da imoralidade, Moro passou a ser o maior mentiroso e maior criminoso do Brasil. Esse sujeito mentiroso, indecente, imoral, desonesto, trapaceiro, trambiqueiro, justiceiro e agente fora da lei, já perdeu a confiança da maioria do povo brasileiro e o mundo inteiro tomou conhecimento disso. Moro já foi considerado o maior criminoso do Brasil, conforme noticiado em manchetes de jornais da Europa que se espalham pelo mundo inteiro. Moro não tem condições de assumir qualquer cargo público nesse país, e muito menos o de ministro da Justiça e Segurança Pública. Moro cometeu crime de lesa pátria. Moro é um traidor da pátria. O eminente ministro Celso de Mello é, sem dúvida, o mais antigo e mais experiente e o mais respeitado ministro do STF. Diante de tantas evidências e ilegalidades e abusos de autoridade praticadas pelo então juiz Sérgio Moro, bem como conversas com relação promíscuas entre o então juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e demais procuradores que atuaram em conluio no caso Lula e agora envolvendo o ministro Barroso do STF por meio de aplicativo Telegram, que estão sendo publicados pelo site The Intercept Brasil, tais como o grampo ilegal das conversas do ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, objetivando impedir que Lula fosse ministro da Casa Civil, um ato legal que somente compete ao chefe de Estado, quando o então juiz Moro expediu um mandato de busca e apreensão na casa do presidente Lula e de seus filhos, e nada encontrou, inclusive levantaram o colchão da cama de Dona Marisa, achando que iam encontrar dinheiro lá. Quando então o juiz Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula para prestar o depoimento na Polícia Federal, sem que o mesmo fosse intimado, e também agindo em conluio com Deltan Dallagnol e demais procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, com a colaboração do ex-chefe do COAF, Roberto Leonel, da Receita Federal, que é crime gravíssimo a utilização de lawfare contra o ex-presidente Lula, que é o uso indevido da lei para fins políticos, é o uso indevido da lei contra o inimigo. A condenação sem prova do ex-presidente Lula
baseada em um PowerPoint mentiroso de Deltan Dallagnol, que no final do espetáculo na televisão ele diz: não me peçam provas, o que temos são convicções. O então juiz Moro, na sacanagem, saiu pela tangente e terminou condenando o presidente Lula por fatos indeterminados. Expressão que não consta do Código Penal brasileiro, nem do Código de Processo Penal. Só existe na cabeça de Moro. É bom lembrar que o então juiz acelerou a condenação de Lula, mesmo sem provas, e o prendeu para impedir que o ex-presidente Lula participasse da eleição presidencial de 2018, facilitando assim a eleição de Jair Bolsonaro. Em recompensa, o então juiz Sérgio Moro, seria contemplado com o cargo de ministro de Justiça e Segurança Pública, o que terminou acontecendo a promessa. Moro recompensado, então juiz Sérgio Moro seria contemplado com o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, a prisão de Lula serviu de escada para Moro e Jair Bolsonaro. O então juiz Moro se corrompeu, ficando, portanto, comprovada utilização de lawfare, a suspeição, a quebra da imparcialidade e a corrupção do então juiz Sérgio Moro, que vinha cometendo crimes... Agora perdi um pouquinho aqui, um minutinho só. Sérgio Moro seria contemplado, ficando, portanto, comprovada a utilização de lawfare, suspeição, quebra de imparcialidade e corrupção do então juiz Moro, que vinha cometer crimes o tempo todo. Jornal GGN, com número suficiente de oposição pela criação da CPI da Vaza Jato. A Câmara dos Deputados tem mais de 171 assinaturas, número suficiente para a instalação da comissão para investigar Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa. Diante dos fatos apresentados, e caso persista alguma dúvida por parte do julgador com relação à inocência do ex-presidente Lula, a lei determina que, na dúvida, é pró-réu, ou seja, quem ganha é o réu. E Lula livre. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça desse país, anular as condenações sem provas do ex-presidente Lula e libertá-lo da prisão, afastar Sérgio Moro do cargo de ministro de Justiça, exonerar seus cargos de Deltan Dallagnol e demais procuradores que atuaram em conluio, inclusive o ex-chefe do COAF, o senhor Roberto Leonel, a bem do serviço público e colocá-los no lugar que eles merecem estar, na cadeia, no chilindró, para eles aprenderem a respeitar pessoas, as leis, a Constituição Federal e as autoridades supremas desse país. Aqui se faz, aqui se paga. Quem com grampo fere, com grampo será ferido. É a lei do retorno. A lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Nem o juiz, nem os procuradores, nem o ex-chefe do COAF, nem os policiais, nem os militares, nem o presidente da República. Poeta nordestino de Souza, frase do poeta nordestino de Souza, no sertão da Paraíba. Olha que interessante esta colocação do senhor Antônio Ubirajara Silva, que mereceu ser lida. Infelizmente eu não sou um excelente leitor, né? Tenho, ainda mais com as letras minúsculas que estão aqui na tela do computador. O que leva a nos dizer o seguinte: precisamos restaurar a justiça, o bem-estar de todos os brasileiros, independente de sua ideologia, de sua etnia, de sua opção sexual, de sua cultura, de qualquer tipo de diferenciabilidade, se é que se pode dizer assim, do restante da nação, dos índios, dos quilombolas, da natureza da nossa mãe terra. Precisamos respeitarmos uns aos outros e plantarmos de novo o amor no coração das pessoas. É isso aí, minha gente. Edmar de Moraes. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, eu fico grato desde já. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.